Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, e há muito tempo também nas redes sociais. Você está em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites das segundas-feiras e os nossos cortes para lá especiais durante a semana. Pauta de hoje, no dia 12 de janeiro de 1975, estreava o primeiro Fórmula 1 produzido totalmente no Brasil. A equipe Copersucar Fittipaldi era o Grande Prêmio da Argentina, e a pauta de hoje são esses 50 anos de estreia daquela que foi a única construtora brasileira na Fórmula 1, a equipe Fittipaldi. E na companhia dos meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, meu querido amigo Márcio Madeira da Cunha, da região serrana do Rio Nova Friburgo. A gente vai trazer um pouco sobre essa estreia e sobre o significado, o legado, o que traz a equipe Fittipaldi na Fórmula 1, dentro de um contexto em que a Fórmula 1 aprendeu, né, o brasileiro aprendeu a gostar da Fórmula 1 através do Emerson Fittipaldi, das conquistas dele, e a gente teve essa metade para frente da década de 70 acompanhando as aventuras do Brasil como um construtor de Fórmula 1, não apenas com pilotos. A gente teve vários pilotos na Fórmula 1, a gente teve esse alinhamento astral maravilhoso que nos forneceu Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna, só que a gente teve uma grande aventura também na Fórmula 1 como construtor de automóvel de competição, que muitas vezes é muito pouco lembrado e muitas vezes pouco aprofundado. E a gente, diante dessa data redonda de 50 anos da estreia da única equipe que construiu, né, uma única equipe de terceiro mundo a construir um carro de Fórmula 1, que foi o Brasil, a gente traz um pouco da nossa contribuição também, contextualizando o que foi aquela estreia, o que foi o significado da equipe, toda a entrega de Wilson Fittipaldi Jr., Wilson, o Tigrão, para que esse projeto tivesse sucesso, para que ele crescesse, para que ele desse resultado, né? A contribuição do Emerson e de tantas outras pessoas que a gente vai citar aqui, justamente porque a gente tem também como uma grande preocupação a preservação da memória. A gente traz as nossas pautas históricas, a gente traz as nossas entrevistas, para que a gente possa também relembrar e comemorar fatos, né? E a palavra comemorar, que é rememorar junto, né? Fazer isso de maneira coletiva, é o que a gente vai fazer aqui no nosso encontro de hoje no canal. João Carlos Viana, meu querido amigo, muito boa noite, e as suas considerações iniciais sobre estes 50 anos de equipe Fittipaldi na Fórmula 1. Queria que você desse a primeira pincelada falando o que você acredita que é, né, qual o significado que essa equipe tenha para a trajetória brasileira na Fórmula 1, que foi de muito sucesso dos pilotos e que também teve essa empreitada de construção de automóvel de competição, que é uma coisa que a gente vê no Brasil sendo muito pouco valorizada e com esse risco de ser esquecida com o tempo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste. Bom dia, boa tarde, para nós que está nos vendo. A gente, aqui no GP Total, a gente gosta muito de falar de datas fechadas, datas de comemorações, vitórias, aniversários. E a gente vai também falar aqui de uma vitória, mas uma vitória diferente, né? Uma vitória da persistência, né? Vitória da coragem, que foi muita coragem da família Fittipaldi e do Wilson em particular, e montar uma equipe brasileira na Fórmula 1. Até expandindo um pouco o que você falou, Lucas, se você olhar o hemisfério sul, a gente só tem a Austrália, com a equipe Brabham, do Jack Brabham, a equipe McLaren, também da Nova Zelândia, e só. Você Mas quem construiu um carro na Inglaterra? Era na Inglaterra. Eles eram radicados, principalmente a McLaren foi praticamente tudo na Inglaterra. O Jack Brabham, o motor Rapid era australiano, mas se você olhar bem, fazer uma equipe, montar uma equipe distante da Inglaterra, né, que o Emerson até falou na entrevista que ele deu pra gente, que ele praticamente teve muitas peças tiveram que ser feitas aqui no Brasil e teve que montar
as peças aqui no Brasil, né? E o que as peças que não eram feitas aqui no Brasil, como o motor, o câmbio, né? Isso aí vinha de fora, se hoje você trazer algo do outro lado do Atlântico já é algo demorado, já é algo com extrema burocracia, 50 anos atrás como era, né? Então foi algo que de muita coragem, e do Wilson também de muito desprendimento, porque ele estava vivendo o sonho dele de ser piloto de Fórmula 1 até 73, ele abandonou a carreira dele, abandonou agora vou viver o outro sonho de ser construtor, que a família Fittipaldi no Brasil, no começo brasileiro, no final da década de 60, ele tinha essa coisa de construir seus próprios carros, Porsche, o Fusca com dois, né, o Fusca também com dois motores, e por aí vai. E eles foram construindo um carro, né, meio que do nada, mas sim, tinha algum apoio, né, construiu logo o apoio da Copersucar, que é a açucareira, que muito apoio da Embraer, por exemplo, né, que ajudou a construir o carro, a parte da aerodinâmica. E o Wilson abandonou a carreira para viver mais esse sonho, não abandonou, mas deu uma pausa na carreira para construir um carro brasileiro e fazer sua estreia 50 anos atrás. Então é um marco para o automobilismo brasileiro, né? E o que é legal, porque nós crescemos, nós somos da mesma geração, a gente cresceu com a pessoa que se parecia um erro. Foi um erro, que acabou com a carreira do Emerson. A gente poderia ter vencido mais títulos, ter tido mais vitórias. Mas nos últimos anos, você olhar bem, nos últimos 10, 15 anos, essa visão está sendo modificada aos poucos. A gente está percebendo o quão grandioso foi a criação da equipe Fittipaldi, da equipe Copersucar, na época da equipe Copersucar, né, mas na verdade era a equipe Fittipaldi, viu? Até 82, a partir de 80 foi a equipe Fittipaldi. Mas o quão grandioso foi essa aventura, foi esse sonho. Eles conseguiram tirar do papel esse sonho e foram por vários anos, momentos muito baixos, mas também alguns momentos muito interessantes, e de repente poderia ter continuado esse sonho por mais tempo, infelizmente não foi o caso. Mas os 50 anos tem que ser sim comemorado. Foi uma vitória da coragem, uma vitória da persistência. Certa vez, um escritor que eu conheço, um jornalista chamado Márcio Madeira da Cunha, disse que com o passar do tempo e a gente joga luz no passado e a gente consegue reinterpretar, passados tantos anos depois, a gente joga luz em fatos do passado e através desse tempo a gente consegue reinterpretar esse passado. Então eu pergunto, por uma coincidência, esse jornalista Márcio Madeira está conosco aqui, passados 50 anos, a gente joga a luz nesse 12 de janeiro de 1975. Hoje, será que, apesar de tanto tempo depois, as pessoas estão conseguindo reinterpretar isso como uma vitória? É curioso isso, né? É curioso como o tempo está fazendo justiça à equipe Fittipaldi, né? Ao que ela significou, ao que representou. Isso atualmente já não tem mais como salvar o projeto e tudo mais, mas o legado dela, pelo menos, está sendo, acho que, mais bem compreendido nos últimos anos. Acho que está caindo um pouco a ficha da grandiosidade, e assim, grandiosidade em todos os aspectos, porque os irmãos Fittipaldi, eles foram sempre empreendedores, né? Muito jovens ainda, antes dos 20 anos, eles já eram pessoas ricas e por causa de tudo que tinham feito. O volante, Fórmula 1, os karts da Mini, quando foi fazer a Fórmula V, eles fizeram o Fit V, tinha o Fit Porsche. Gente, o Fusca bimotor, aquilo é surreal, cara. Aquilo é surreal. O tipo de engenharia que eles tiveram que fazer ali, o Divina era um gênio. Era um gênio. E o Wilson conseguia viabilizar, ele tinha um poder de ação, que era uma coisa incrível. Ele estava contando para mim e para o Lucas, a gente teve o prazer, o privilégio de passar uma tarde de 2023 lá com o Wilson, com a Rita. Rita, fica aqui nosso abraço a você, nossa reverência por tudo que você fez pelo Wilson. A gente teve esse privilégio de passar uma tarde lá, e eu e o Lucas, a gente meio que se beliscava, assim, de estar com o Wilson,
e falar, a gente está aqui com o único brasileiro que foi chefe de equipe na Fórmula 1, o único brasileiro que foi dono de equipe, está aqui na nossa frente, né? O Wilson, nos últimos anos, ele tinha uma estatura assim tão grande, sabe? Quando a gente foi se dando conta do tamanho histórico dele, eu até escrevi isso no texto que eu fiz em homenagem aos 80 anos dele. Ele chegou naquele estágio que só você saber que ele estava vivo já era um privilégio dos nossos tempos. Uma estatura histórica gigantesca do Wilson. Uma pessoa que você tem que respeitar e reverenciar, porque eles eram efetivamente construtores, e o Wilson, uma pessoa muito honesta, muito honesta. Quando ele percebeu, ainda jovem aqui, que a melhor estratégia, ele chegou a ir para a França para correr e tudo mais, mas ele era muito honesto consigo mesmo para perceber quando às vezes a melhor estratégia era recuar. E ele foi fundamental para o Emerson ir para a Inglaterra, foi fundamental para o Emerson conseguir fazer o que fez lá. E depois ele vai, porque ele é impressionante. Acho que ao longo da minha vida eu topei com pessoas que gostavam de automobilismo tanto quanto eu. Vocês dois são exemplos disso. Mas o Wilson foi acho que a única pessoa na vida que eu tive a impressão de que conseguia gostar mais do que eu. Porque a gente foi lá visitá-lo, ele estava com 79 anos, sofrendo com a doença e assim, vendo o rally na televisão, ele pensava em automobilismo o tempo todo. Eu nunca vi gostar tanto. E olha que eu gosto demais disso. Mas ele era impressionante. A vida dele era isso. E é muita coincidência, né? Ser filho do barão, que já gostava tanto, Dona Juse, e ser essa pessoa que reunia todas as virtudes ali. A paixão pelo esporte, o empreendedorismo muito forte, de conseguir realmente mobilizar as pessoas certas, e uma força muito grande para isso. E para ele era inevitável. Ele não quis. Ele e o Boco, né, na Fórmula 3, já trocavam muitas peças entre si, mexiam nos carros. E era inevitável ele olhar para aquela Fórmula 1 dos inícios dos anos 70, 72, 73, e falar: gente, a gente consegue fazer isso daqui. Porque o que era, pelo menos na aparência, você comprava um motor Ford Cosworth, você era competitivo. Em termos de motor, você estava tranquilo. Freio, câmbio, você conseguia também padronizados, pneus, e o resto era desenhar um chassi. Parecia, eles subestimaram tudo isso. Mas assim, se eu posso dizer alguma coisa a respeito, erros foram cometidos, obviamente, mas eu me orgulho profundamente desses erros. Eu me orgulho profundamente desses erros, principalmente dos erros do início. Porque você para pensar, gente, olha o FD01. Esse carro tem muita personalidade. É um carro totalmente autoral, um carro é lindo. É claro que ele era ousado demais, o Dívila me falou isso, que foi um erro de ter forçado tanto nos conceitos, na parte autoral do carro. O FD04 é um carro muito mais convencional. É óbvio, você está ali no dia a dia, você percebe por que as coisas são do jeito que são. Né? Mas é bonita a juventude deles, a ousadia deles de terem reinventado a roda, ou terem tentado reinventar a roda. Um carro em 1975 com radiador atrás. Né? O carro todo fluido, uma área frontal mínima. É poesia, cara. É bonito isso. É claro que era jovem, é claro que era inocente. É claro que era inocente, é claro que subestimaram. Aí o carro já estava um pouco diferente. Né, já estava um pouco diferente já, mas assim... Já é o 03. Esse já é o 03. No meio da temporada já. Mas ainda conserva muito dos traços iniciais, e é um carro lindo. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Vamos fazer um carro no Brasil. É claro que isso estava fadado a dar errado nos anos 70, se você botar na ponta do lápis, com uma alfândega que não ajudava em nada. É claro que era ousado demais, a logística era complicadíssima, mas é lindo, cara, porque não foi só dinheiro, entende? Foi um sonho, foi uma coisa assim, a gente consegue fazer isso. Isso que eu estou vendo aqui, a gente consegue fazer. E a forma como envolveu a Embraer, a Copersucar, a gente só é conhecida porque investiu nessa equipe.
seria conhecido até hoje. Do nicho, mas assim, até hoje. é um nome que é conhecido mundialmente porque investiu naqueles anos ali na equipe. Isso devia servir de lição para patrocinadores atuais, futuros. Olha o nome Copersucar, fala Copersucar mundo afora, todo mundo vai saber do que se trata, porque investiu na equipe. Então, para se orgulhar muito, é para se orgulhar e muito. E era inevitável para eles. E você vê, o Emerson se coçou, né? Ele vendo o Wilson fazer equipe. O Emerson tava, os números do Emerson eram excepcionais, eram os números iguais aos de Jack Stewart, rigorosamente iguais. A proporção de GPs por vitória. O Emerson caminhava para ser um dos pilotos mais bem-sucedidos da história. Ele tinha ainda muitos anos pela frente. O Stewart parou prematuramente, quer dizer, o Emerson podia, sim. Ao fim de 75, o Emerson era o quinto maior vencedor de grandes prêmios da Fórmula 1. Ele tinha condição, atrás Lucas, de ir para a Ferrari. Ele tinha... Clark e Fangio, e rivalizando com os números do próprio Jack Brabham, Stirling Moss, naquela turma ali, ele estava em quinto. E ele era a grande referência entre os pilotos de 75. O Lauda começava a surgir, mas o Emerson era a grande referência entre os pilotos. Então, mas ele não consegue, ele não consegue se controlar, de falar, cara, eu estou aqui fazendo dinheiro, estou aqui numa posição invejável. Foi mais forte do que ele, ver o irmão naquela empreitada ali, aí faz aquele teste secreto com o FD04 e sai do carro, palavras do Barão, né? Não sei se vai derrubar a nossa divulgação, mas nesse carro eu sento minha bunda, né? Porque ele gostou do que viu, e aí, enfim, eles eram assim, eles eram pilotos e eram construtores também. Então, é para se orgulhar. Eu falei muito já, mas tem muitas histórias para a gente lembrar desse início. Mas é um sonho bonito e acho que é legal que o tempo está fazendo justiça a isso. Diga, João. Não, eu ia comentar, você está falando do Emerson também no nível de Fórmula 1. Mas se você olhar bem, em termos de Brasil, como o Pelé tinha se aposentado, né, logo depois ele voltaria, mas se aposentou em outubro de 74, então muito provavelmente, naquele começo de 75, o maior ídolo esportivo do Brasil era Emerson Fittipaldi. Muito provavelmente, talvez com o Rivelino, mas com certeza estava ali. Entre os maiores ídolos do esporte brasileiro naquele momento, era o Emerson Fittipaldi. Tem esse detalhe também. Se olhar bem, era. E assim, João, é fácil a gente julgar, foi um erro, mas foi a mesma coisa do Valentino indo para a Ducati. Assim, o que acontece? Imagina que você chega na Fórmula 4, em 69, tendo que trocar o próprio motor, sem ter um sapato para frio, passando dificuldade, comendo hambúrguer o tempo todo, e você começa a ganhar corrida uma atrás da outra, aí você vai para uma equipe que não era oficial na Fórmula 3, com um carro da Lotus que vinha tomando uma surra da Brabham na Fórmula 3, entra no meio do campeonato, como falei, com uma equipe que não era oficial, e começa a bater os pilotos da equipe oficial, começa a bater a Brabham, e você consegue ser campeão no campeonato que você entrou no meio. No final do seu primeiro ano, Colin Chapman já chama você para conversar, falando que quer que você estreie na Fórmula 1 no ano seguinte. Parecia fácil. E aí ele entra na Fórmula 1, vence a quarta corrida que faz, é campeão em 72, vice em 73, sai da Lotus, vai para a McLaren, que nunca tinha vencido um título, e vence o campeonato logo na primeira tentativa, em 74, é vice em 75. O Emerson, ele pode perfeitamente ser perdoado por achar que ele ia ser campeão em qualquer coisa, cara. Qualquer carro que ele pilotasse, você tem que perdoar um cara desse, porque ele só sabia o que era vencer. Ele venceu em tudo por onde ele passou até ali. E aí você imagina, ele está vendo o irmão naquela situação, vendo o Dívila, vendo o carro, o FD04, que já era um carro muito mais convencional e com várias soluções que o FD01, 2 e 3 ainda penavam com coisas estruturais. A gente vai poder falar sobre algumas delas aqui. É claro que o Emerson sente, poxa, eu acho que ali eu posso ajudar, acho que na minha mão esse carro vai ser competitivo. É claro que ele pensou tudo isso. E assim, evidentemente, se a equipe tivesse continuado sem a pressão de ter um bicampeão mundial, com o Ilcinho, com o Ingo, e o Emerson
dando respaldo financeiro para eles ali também, se fosse necessário, que não era necessário naquele momento. Naquele momento ainda tinha toda essa estrutura. Evidentemente a equipe tinha condição de sobreviver nesses anos iniciais, que você para pensar, Frank Williams teria continuado até hoje, a equipe dele, se ele não fosse inglês? Olha quanto o Frank penou até conseguir fazer o contrato com os árabes, né? O quanto a equipe dele teve ameaçada, quanto teve que reiniciar várias vezes. E o período histórico que a equipe Fittipaldi nasce é um período extremamente desafiador. A Fórmula 1 de 72, 73, que o Silvio viu, ela caiu muito rapidamente, porque vem o carro, o efeito solo, vem o motor turbo logo na sequência, um período que a Fórmula 1 muda por completo, e era muito difícil sobreviver naquele Era momento. praticamente ano a ano, né, Márcio? Se você olhar bem, era ano a ano, sempre dois, não é exagero, mas cada 2 anos aparecia uma revolução que tinha que mudar tudo. Então, quando você estava meio que se acomodando, opa, apareceu o pulo do gato, aí você tinha que mudar tudo. Então, e o investimento que você fez, que você acaba tendo que fazer, isso acaba atrapalhando bastante, não? Então, a equipe Fittipaldi também teve essas situações, né, de ter que viver num momento de uma metamorfose ambulante. Vou falar de uma música daquela época, a Fórmula 1 era uma metamorfose ambulante, estava todo o tempo mudando. E isso acaba, sim, E afetando isso bastante. tendo que partir do zero, a questão da fabricação das peças no Brasil. Né? Porque a partir do momento que a empresa Copersucar, a Cooperativa de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, entrou na jogada com o presidente da entidade na época, o Volney Atala, a exigência foi de que o carro fosse feito no Brasil com peças brasileiras. E a gente de tecnologia, a gente só tinha Embraer, que inclusive entrou na jogada fornecendo know-how, túnel de vento, né? Mas não era simplesmente você construir um Fórmula 1, é você construir todo um meio ambiente à tua volta que vai te fornecer peças, né? O alumínio utilizado é semi-eixo, braço de suspensão, mola, pouca gente sabe, o pinhão e cremalheira que era usado nos carros Copersucar da época era o sistema de direção do Chevette, né? Que era a direção mais direta que tinha de automóvel nacional. Entre outras empresas de metalurgia e de tecnologia brasileiras que foram mobilizadas para fornecimento de peças para esse carro, que só tinha de estrangeiro o motor Cosworth, o câmbio da Hewland, o freio, não lembro se era AP, Ferodo, alguma coisa assim, e os pneus Goodyear. Fora isso, tudo era brasileiro, as rodas eram brasileiras, todo sistema periférico e, enfim, você tinha todo um desafio que era também logístico, e o cara que mais soube lidar com isso e que foi contratado a essa época para chefiar isso é um cara chamado Joe Ramírez, o que não pode ser falado outra coisa senão um enorme acerto, dada a carreira longeva do Joe Ramírez, depois como coordenador da McLaren, dos anos mais vitoriosos da McLaren na Fórmula 1, você ter um Ricardo Dívila que tinha esse lado genial, esse lado que faz assim, olha, eu vou ousar, não tenho nenhum pudor em ousar em meu primeiro projeto, porque afinal de contas, quando o Ricardo Dívila projetou o FD01, o primeiro chassi, ele estava pensando em fazer um carro que tivesse uma área frontal dramaticamente reduzida em relação aos outros carros. E quando a gente vê os primeiros perfis, até os croquis, os esboços e a conceituação do carro, a gente vê um carro muito diferente daquilo que se colocava. Mas aí você pensava assim, mas ele não tinha outras referências? É claro que ele tinha outras referências. Ele fazia modificações nos Fórmula 2 dos irmãos Fittipaldi, já tinha feito esses projetos de Fusca bimotor, Fit Porsche, o próprio o Fit V, que era um chassi inteiro com a mecânica Fórmula V da época, ou seja, já tinha também know-how de monoposto, mas a gente tem que lembrar também que
naquela época de 74, em que o Wilsinho fez o seu segundo sacrifício, porque ele já tinha feito o primeiro de mandar o Emerson para a Inglaterra. Ele faz o segundo sacrifício de parar 74 para formar a equipe. Eles tinham em acervo aquela March Williams do Pat em estoque. Eles tinham uma Tiro 003, sei lá como é que eles conseguiram comprar, depois ela voltou para a Europa, tudo, hoje é um chassi que existe. E tinha o próprio, um dos chassis da Lotus 72 tinha ficado no Brasil também com o Emerson. Então eles tinham 3 carros com concepção totalmente diferente, que você até no escuro, você tateando, você sabe qual é. Tá? Então, o importante eles não estavam fazendo do nada, eles não eram um bando de paraquedista maluco. Eles sabiam o que estavam fazendo. E eles dobraram o desafio ao, sim, topar a proposta da Copersucar, da empresa Copersucar, em fazer no Brasil. Seria muito mais cômodo já começar desde já na Inglaterra. Mas eles encamparam esse desafio até para reforçar essa questão de que o Brasil não é só piloto bom, a gente consegue fazer tecnologia. Eu acredito que a Embraer tenha sido alguma inspiração nesse sentido, porque o Brasil sempre foi uma nação historicamente agroexportadora, e de repente ela começou no final dos anos 60 a fabricar avião, e nos anos 70 a fabricar carro de Fórmula 1. Uma indústria automotiva que começou a nascer ali no GEA, anos JK, no fim dos anos 50, mas que em 20 anos estava fabricando Fórmula 1, em menos de 20 anos. Você considera o GEA 56, os primeiros modelos ali, não se sabe se é Romizeta, se foi o DKV, enfim. Mas nesse finalzinho de 50, e em menos de 20 anos, o Brasil estava fabricando Fórmula 1. Aeronave pressurizada, o Xingu, que foi inclusive utilizado com pintura Copersucar em 77. Você tinha um Xingu da Embraer, que era um avião pressurizado, que era uma coisa impensável no Brasil também, e que era de altíssima tecnologia. Os estrangeiros viam, não conseguiam nem falar a pronúncia, o que o X, dependendo da língua, tem um som totalmente diferente. Porque a aeronave, inclusive, chegava aqui, falava o prefixo, aeronave Xingu, Embraer, airplane what? Porque reply, please, e assim vai, porque era tecnologia do Brasil para fora do mundo, espantando a quem visse. E se a gente pensar, o ano 75 foi de muito aprendizado para a equipe, porque nessa prova a gente já vai esmiuçar bastante a questão de Buenos Aires, que faz esses 50 anos. Os FDs 01, 02, 03 foram usados em 75, eles tomavam ali seus bons 6 segundos por volta. Mas em 76, assim que o Emerson assume e você tem a primeira corrida aqui no Brasil, o carro qualifica a 0,8 da pole do James Hunt. O salto que dá ali em diante. E daí você tem, aí retoma a conversa que a gente teve, a metamorfose ambulante. Estava chegando o carro asa. E a gente já teve essas discussões aqui, foi um período de dramático aumento de velocidade dos carros. Eles ganhavam muito tempo com a aerodinâmica. E logo depois ali viria o motor turbo, e aquela loucura, aquela insanidade toda de você ter um carro asa com motor turbo. Mas a equipe Fittipaldi nasce nessa efervescência e dá conta de, sim, responder à altura, porque a Fórmula 1 era um alvo móvel muito rápido. As evoluções que estavam acontecendo, principalmente por causa de um regulamento que era muito liberal, estavam acontecendo o tempo inteiro, e o que a gente tem que entender, e as pessoas que estão em volta têm que entender, é que, sim, a resposta evolutiva da equipe Copersucar Fittipaldi estava acontecendo. 78 foi um ano maravilhoso, mas, assim, vamos voltar, eu já estendi um pouco para frente, a gente vem recuando, para a gente falar justamente dessa temporada, em que teve um chassi que foi o FD01 que estreou na Argentina e que não foi mais usado, e depois 2 evoluções desse chassi, são derivações do FD01, são o 02 e o 03, era uma numeração muito parecida com o que a Tyrrell fazia nessa época, e que
também deram conta desse ano de muito aprendizado para a equipe poder evoluir nos anos seguintes, e sim, até 78 teve essa evolução, 79 a gente já vai falar do F6, etc e tal, mas teve sim essa evolução. Isso tem que ser colocado, porque a Fórmula 1 não ficou imóvel em suas tecnologias, em suas inovações, em seu aumento de desempenho, nesses anos em que a equipe foi se estabilizando no grid, no circo da Fórmula 1. Não, você olha, por exemplo, a Lotus em 78, dominante. Em 79, um fiasco. A Ferrari campeã em 79, em 80, um fiasco. A evolução naqueles anos era estrondosa, né? Você conseguir fazer algum Eram bem avanço. drásticas. Eram bem drásticas. Você conseguir fazer um avanço pelo grid significava você se tornar 5 segundos mais rápido de um ano para o outro. Porque 4 era o normal, 4 é para ficar onde você estava. Você evoluía 4 segundos para você permanecer onde você estava. A partir daí você começava a ganhar alguma vantagem em relação aos adversários. Então, é uma coisa de maluco. Aquele período ali era um período muito desfavorável, nadar contra a maré, com certeza. E assim, para não avançar muito, como você falou, a equipe vai para a Argentina porque era um compromisso, mas assim, quase não tinha testado. Tinha tido muitos problemas com motor retido em alfândega, outra coisa absurda, né, absurdo. O João Ramírez falou para a gente, na primeira entrevista que deu para a gente aqui, da quantidade de vezes que eles sofriam com peças em alfândega, que era uma coisa surreal, né? Pelo amor de Deus, como é que faz um negócio desse, né? Francamente, que país faz esse tipo de coisa? Pelo amor de Deus, né? Enfim, teve muito problema logístico com a alfândega e estava testando com motor velho, tinha um problema de pescar combustível. O Wilson, quem me contou isso foi o Dívila, se eu não me engano. O Wilson fez um teste, ficou girando no anel externo de Interlagos no sentido contrário, para fazer as curvas para a direita, e pescava bem, mas para a esquerda tinha problema, então eles mudaram muita coisa. E aí conseguiu, no dia 30 de dezembro de 74, já anoitecendo, fez um teste em Interlagos, com 10 litros de combustível só no tanque, e conseguiu pescar. E aí, beleza, vamos, isso já com motor novo. Foi para lá, e tem uma história, a gente estava até falando em off aqui, uma história que acho que pouca gente conhece, que é curiosíssima e dá uma noção do quanto o Wilson por isso que é tão emocionante quando ele deu aquela última volta no autódromo de Interlagos, sobre cortejo e tudo mais, porque é impressionante, a ligação entre ele e aquele lugar é uma coisa a ser estudada. O FD01 tinha um problema com a posição de pilotagem, o carro muito à frente do tempo, lembra a posição atual, ficava muito deitado o piloto, justamente pela questão da seção frontal, o carro ser muito aerodinâmico, o piloto ficava muito deitado. E é curioso porque o Wilson não percebeu esse problema, que ele tinha um problema de visão, porque ele conhecia tanto Interlagos, conhecia tanto aquela pista, que para ele o carro ia sozinho praticamente. Ele não precisava estar vendo muito para poder pilotar rápido em Interlagos. E quando chega na Argentina ele percebe que ele não tinha as referências, ele não conseguia ter noção exatamente de onde as rodas estavam e tudo mais, porque ele estava muito deitado, ele não conseguia ver direito. Isso foi uma coisa que ele só foi perceber quando saiu de Interlagos. Interlagos era tão conhecido para ele que ele não notou isso. Então, quer dizer, o carro chegou para lá muito verde ainda, poucos testes, conseguiu classificar por muito pouco, porque na época tinha a regra dos 110% do tempo médio dos 3 primeiros. Né? Os 3 primeiros você fazia um tempo médio lá. O Emerson, inclusive, não voltou para a pista. Reutemann também teve problema, então isso ajudou a baixar um pouco a média dos 3 primeiros e foi marginal, foi, se não me engano, 2 décimos de segundo que o Wilson conseguiu classificar o carro acima do corte, né? Ou abaixo do corte, dependendo de como a gente está vendo, mas ele conseguiu classificar por 2 décimos, se eu não estou enganado, e o que já foi um grande feito. Foi um grande feito você conseguir classificar para o GP logo de estreia, numa pista tendo esse problema de visibilidade que a gente falou, né, e toda a juventude do carro, que tinha sido testado de fato, pela primeira vez 2 semanas antes. Né? E foi embarcado para lá, então chegou, enfim, não teve tempo de pista. Né? E, se não me engano, tomou 6 segundos do penúltimo, né? Era realmente, mas era muito pela falta de teste, né? Como o Márcio falou, hoje chegou dia 12 de janeiro a corrida, não? 30 de dezembro ainda estava fazendo testes assim bem, a gente chama de check-down, né?
Então não houve, o carro chegou totalmente verde, sem nenhum teste. O Ilcinho foi lá e conseguiu classificar, que foi um grande feito. E só falando da dificuldade de que era ter um Fórmula 1 naquela época, né? Porque também havia um carro sul-americano inscrito para aquela corrida do Grande Prêmio da Argentina em 75, que era uma equipe do Orestes Berta, que também na Argentina era uma sumidade. Só que o carro chegou a ser projetado, mas o carro simplesmente não performou e ele não conseguiu, foi inscrito, mas não foi à pista e nunca mais voltou. E correndo em casa, teve alguns testes, acho que talvez tenha até testado mais que o Copersucar, né? O Wilson até ofereceu ajuda ao Orestes Berta, mas ainda assim não foi possível esse carro argentino, né? Seriam 2 carros sul-americanos, mas apenas o brasileiro que foi à pista e continuou por alguns anos. A história que eu conheço, o Wilson tinha disponível um motor DFV para que o Berta pudesse usar para a corrida, só que o Wilson falou assim, tá, você usa, mas você recondiciona e daí você me devolve. E ele não teria a possibilidade de recondicionar o motor e devolver para o Wilson. Ele preferiu não fazê-lo. Ele tinha até então testado um motor próprio e que estava muito abaixo do que era o Cosworth e que não estava apresentando confiabilidade. Isso acabou fazendo com que a equipe, que seria também, né, uma estreia conjunta de 2 carros da América do Sul, o sonho argentino acabou sendo arquivado para nunca mais acontecer, enquanto a equipe brasileira veio e permaneceu. Com o seguinte detalhe, naquele mesmo ano de 75, estrearam as 2 equipes americanas, a Parnelli e a Penske. Né? Penske, o nome Penske dispensa apresentações, vindo de Roger Penske, o cara que é um dos maiores construtores de todos os tempos de monopostos dos Estados Unidos, se não for o number one de todos os tempos, um cara que tinha todo o know-how e capacidade também, vindo já de corridas de monopostos nos Estados Unidos, na Indy, né? Na época era o ZAC, e depois virou kart em 79, e também o Parnelli Jones, que é um cara que faleceu há relativamente pouco tempo, era um grande nome nos Estados Unidos, também vencedor de 500 milhas de Indianápolis, um construtor muito competente e que tinha feito o seu primeiro chassi de Fórmula 1 com o projetista Maurice Philippe, que era o co-projetista da Lotus 72 do título de Emerson Fittipaldi, um dos carros mais icônicos de todos os tempos da Fórmula 1. O Maurice Philippe nada mais fez do que, com o Parnelli, do que seria, na concepção dele, uma evolução do Lotus 72, que até então era um carro muito vencedor, um carro muito eficiente e que o Emerson não cansa de dizer que foi o melhor carro que ele teve na Fórmula 1. Era um carro que respondia bem demais aos comandos que ele dava em sua pilotagem. E o curioso é o seguinte, a gente tem uma Penske que ao fim de 76 encerra suas atividades na Fórmula 1 e a Parnelli até antes, e não prossegue, já no começo de 76, se não me engano, o Long Beach 76 foi a última prova, eles também encerram e também se voltam para os Estados Unidos e não voltam mais à Fórmula 1. Para completar, a Argentina teve a estreia da Maki, que era uma construtora japonesa de Fórmula 1, e que sequer conseguiu classificar o seu carro. O Tony Trimmer, que era um piloto competente ali de meio para fundo de grid nos anos 70, tentou 3 vezes e não conseguiu qualificar, entre outras tentativas da Maki com pilotos japoneses. Isso nos dá a real dimensão do que era essa época da Fórmula 1, em que você teve 2 grandes americanos, 2 figuras icônicas americanas desistindo da Fórmula 1, um construtor japonês. A tecnologia japonesa dos anos 70 já era uma tecnologia que era ascendente, a gente teria toda a explosão tecnológica nos anos 80, os anos 80 foram do Japão em termos de tecnologia,
e que ficaram pelo caminho, enquanto a equipe brasileira foi lá e persistiu e continuou, mesmo diante dessa Fórmula 1 com tantos desafios. Isso eu acredito que dê uma maior dimensão do que foi essa empreitada da equipe e de quanto, no fim das contas, ela também foi longeva, considerando estar fabricando seus carros no Brasil, de você testar aqui no Brasil e ter que viajar meio mundo para que os carros ficassem lá na Europa e participassem das corridas. A Fórmula 1 ficava cada vez mais global na década de 70, então sim, e esses aspectos têm que ser levados em consideração também. É uma equipe que sobreviveu a muita coisa que tinha muito mais possibilidade à época e que não deu certo, entre temporadas ruins de grandes equipes, como o McLaren a partir de 78, a famosa temporada de fiasco da Ferrari em 1980, quantos motores a Renault quebrou até ganhar em Dijon 79 com o Jean-Pierre Jabouille, e continuar quebrando até fazer com que o motor Renault Turbo funcionasse, com enorme aporte do governo francês para que aquele projeto da Renault desse certo, e realmente deu. O Turbo, no fim das contas, era o futuro da Fórmula 1. Entre outras equipes que também só conseguiram pódio, não conseguiram vitórias, e que são contemporâneas à equipe Copersucar Fittipaldi. Então, a gente tem que dar a gente tem que pagar esse tributo à equipe formada nessa época, quando a gente olha em volta e a gente vê que várias das equipes com grandes nomes, com know-how, com tecnologia, com estrutura, com história, também sofriam suas más temporadas. Isso tem que ser muito bem pontuado desse contexto no qual a equipe Fittipaldi viveu na Fórmula 1, de 75 a 82. Ela teve muito perto de se estabelecer, Lucas. Ela foi longeva e teve muito perto de romper aquela barreira invisível da insegurança e se tornar uma equipe muito tradicional e sólida. Teve muito perto. No final de 1980 era uma equipe muito mais estruturada, com um staff extremamente qualificado, com sede já saturada. Não tinha comprado a equipe Wolff, no final de 79, então... Aqui eu separei a imagem da Parnelli, que era esse carro produzido desenhado pelo Maurício Philippe, e que tinha Mario Andretti ao volante. Não era qualquer piloto, não era um americano aventureiro, era a união de Parnelli Jones, Maurício Philippe e Mario Andretti, com um aporte americano, com todo o know-how que ele já tinha de construção de monoposto lá nos Estados Unidos. Então, era um projeto que já tinha, já partia de uma premissa muito mais estruturada, muito mais robusta do que a proposta brasileira. Mais uma vez lembrando, era o terceiro mundo, era uma colônia, mostrando tecnologia de primeiro mundo. Enfim, isso tem que ser colocado na equação. É grandioso. E eles eram pessoas de pista, né? Pessoas de pista e pessoas muito empreendedoras mesmo, apaixonadas pelo que estavam fazendo. E uma coisa que eu acho muito importante, Lucas e João, é a gente lembrar e nunca esquecer que eles estavam apostando tudo ali, cara. Eles tinham ficado, os dois ricos, muito jovens, e apostaram tudo. Eles apostaram tudo naquilo dali. Tudo. Pegaram uma vida com perspectivas extremamente sólidas imagina como é que poderia ter sido a situação do Emerson. Ele foi bicampeão com 27 anos de idade, né? Então, o Wilson já tinha dinheiro aqui, tinha um Porsche, trouxe um dos primeiros Porsches para o Brasil, muito jovem, durou poucos quilômetros que o Emerson destruiu o carro. Mas, enfim, você imagina você ter essa condição financeira tão jovem, e eles não eram de família rica. O Barão era radialista, né? Então, eles apostaram tudo, eles apostaram realmente tudo, e isso
é uma coisa que não me parece bem avaliada, sabe, bem dimensionada, porque eles tinham muito a perder. Tinham muito a perder. Mas era a natureza deles. Era a natureza deles. E se desse certo, gente, se desse certo, deu certo, naturalmente, mas quando eu quero dizer, se tivesse conseguido se estabelecer como vamos dizer, O uma Williams, Braba, como o uma Williams, Williams, uma tá Williams, na por mesma exemplo, época ali, contemporânea. se consegue, ao fim de 80, um patrocinador que substituísse a Skol, o primeiro barco foi o F9, né, de 79, que foi não foi o F6. F9 não, o F6, perdão, o Não F6, sei. de 79, foi o primeiro baque ali, e depois, no final de 80, se eles conseguem substituir a Skol, ou a Skol permanecer por mais algum tempo, eu não tenho dúvida de que a equipe podia ter, até porque, a partir daquele momento, o carro asa já ia sair no final de 82, né? E tudo dependeria muito de você ter uma parceria com alguma fornecedora de motor. Era O, o principal desafio que eles teriam nos próximos anos. Mas vencida essa situação, tendo o respaldo financeiro necessário, eles chegaram muito perto. Os carros da Fittipaldi, da Copersucar, são muito valorizados até hoje nos eventos de carros antigos. Foram carros de sucesso na Aurora também. São carros até hoje valorizados, esses modelos. Você encontra muito ainda rodando em eventos de clássicos. E, enfim, é uma equipe que deixou a marca dela. Eles conseguiram muita coisa com o que tinha em mãos. O arco de aprendizado muito rápido. E os erros que cometeram foram erros como eu falei, que dá para a gente se orgulhar deles. Que o próprio Emerson largar tudo, ele podia ter ido para a Ferrari em 76. Né? Ele podia ter permanecido com a McLaren, que foi campeã em 76. E acho que eu já falei isso, todo mundo acho que concorda que o Emerson era muito mais piloto que James Hunt. Então não quer dizer que automaticamente que ele teria sido campeão em 76, mas no mínimo era favorito para esse título se ele tivesse ficado lá. E você imagina, quer dizer, ele abriu mão de tudo isso, né? Tudo isso, como o Wilson abriu mão da própria carreira como piloto. Então, só me resta assim reconhecer e aplaudir, porque foi grandioso e teve muito perto de quebrar a barreira e se estabelecer como um dos pilares do grid. João, a gente teve, durante esses anos da equipe, a gente teve nomes como o Joe Ramírez, que a gente falou. Ao comprar a Wolf ao final de 79, eles ganharam nomes como Peter Warr, como chefe de equipe, Keck Rosberg como piloto. Depois eles teriam Herbert nosso Foster druida Waite. favorito, Adrian Newey como projetista júnior do Harvey Postlethwaite. Isso aí. Pois Realmente, é. como o Márcio falou, faltou muito pouco. Talvez se ele tivesse tido o financiamento que eles tiveram no começo, né, nesse momento, de 80 para 81, eles tivessem conseguido ser uma equipe, não sei de ponta, mas uma equipe edificasse, conseguisse pós-eventuais, porque você olha, vocês falaram, a gente falou muito de equipes que surgiram nessa época e não durou nem um ano, com muito mais know-how. E basicamente 5 anos depois dessa corrida em 75, em 1980 também houve um grande prêmio da Argentina, e que o Keck Rosberg foi terceiro colocado. E já era o segundo pódio da equipe Copersucar, que o Emerson tinha sido segundo colocado em Jacarepaguá em 78. Então a equipe tinha seus resultados, tinha seus baixos, mas também teve seus altos. Então é uma equipe que tinha tudo para se consolidar cada vez mais. Ser equipe de ponta, é difícil a gente falar aqui, como o Márcio falou. Talvez tivesse que ter que fazer uma parceria com a montadora para fornecer um motor turbo lá na década de 80, né? Mas fora isso, a equipe começou que estava caminhando relativamente bem, mas talvez faltou o financiamento que eles tiveram nesses momentos iniciais, que foi muito grande. A Copersucar investiu bastante dinheiro.
O carro, o F6 de 79 era um carro muito bem construído, muito esmero. Era um carro, eu achava até muito bonito. Eu lendo reportagem da época, ele é chamado de Concorde, por causa das linhas bem fluidas na dianteira. E lembrava aquele bico pontudo para baixo do Concorde, então era chamado de Concorde. Mas quando a equipe estava bem estruturada, com todos esses nomes, né? Peter Wall, Hammer Portwaite, o Keck Rosberg como segundo piloto e o Adrian Newey ali como estagiário, aprendendo ver curva no vento. E a equipe ficou sem financiamento, e isso aí foi praticamente o fim do sonho. Foi uma pena. A foto em destaque é justamente o número resultado da equipe na Fórmula 1, foi o segundo lugar do Emerson no Grande Prêmio Brasil de 1978. Ele chegou na segunda colocação, só atrás do Carlos Reutemann, no que foi a estreia de Jacarepaguá na Fórmula 1. Primeiro ano da Fórmula 1 no Rio de Janeiro. Em 79 eles voltariam para Interlagos e a partir de 81 voltaria ao Rio de Janeiro até 89. Essa foi a corrida que marcou a estreia do Rio de Janeiro na Fórmula 1 e que o Carlos Reutemann acabou vencendo muito mais porque ele tinha pneus Michelin na sua Ferrari e se mostrou muito adequado para essa corrida que foi de extremo calor, mas que marcou aquela que seria a melhor temporada da equipe, com 17 pontos, terminando à frente da McLaren, que 2 anos antes tinha sido campeão com James Hunt, e que dava essa impressão de que realmente tinha uma possibilidade de, em 79, dar certo, e vem esse projeto da F6 e acaba dando tudo errado. E vem o carro asa Márcio, também, né? Tem então, um carro asa também, que tinha que fazer outro então, carro. aí eu queria discutir 2 pontos com vocês. Primeiro, essa questão do Emerson, do timing do Emerson, né? Porque, e aí, a gente já falou de 2 sacrifícios do Wilson, ele faz um terceiro, que ele abre mão definitivamente da carreira para que o Emerson seja o primeiro piloto da equipe. Então, você completa os 3 sacrifícios do Wilson para a Fórmula 1. Ele manda o Emerson primeiro para a Inglaterra em 69. Ele abre mão em 74 de ser piloto titular para montar a equipe. E depois, ao final de 75, ele abre mão de ser piloto em definitivo na Fórmula 1 para ser o construtor e para colocar o irmão dele, que tinha sido campeão em 72, vice em 73, campeão em 74 e vice em 75, como o primeiro piloto para 76. Com o seguinte detalhe que eu já falei, os carros, o FD 01, 02, 03, em 75, tomavam 6 segundos por volta. E, de repente, aquele carro, o FD 04, que era muito mais convencional, que já era de um Divila muito mais amadurecido em termos de projeto, dele ter entendido os primeiros conceitos que ele tinha desenhado para aplicar num carro que fosse muito mais eficiente, aquele carro era realmente muito mais eficiente, a ponto do Emerson dizer que com aquele carro ele conseguiria ir bem na temporada de 76, só que com esse seguinte detalhe que eu acabei de falar, os carros estavam evoluindo dramaticamente. Então, por mais que do FD03 para o 04 tenha tido muito ganho de desempenho, vamos imaginar aí uns 4 segundos por volta, aqui não seria suficiente para que a temporada 76 do Emerson fosse frutífera, como realmente acabou não sendo. Então, eu queria discutir com vocês a respeito da ida do Emerson, porque ele achou que essa mudança para o FD04 já seria suficiente para ele ter uma temporada boa e que acabou não se concretizando. E também a partir do momento em que a equipe começa a ter uma sucessão de projetistas diferentes, isso também interferindo no trabalho, porque eles tiveram o Baldwin em 1977, depois eles contrataram o Rolf Bellamy, e depois chegou o Harvey Postlethwaite por causa da compra da Wolf. Então, queria só pontuar essas 2 questões aí. O Emerson, a chegada do Emerson, o timing do Emerson
ir para lá, e o próprio Emerson já disse isso em entrevista para a gente, mas vale a pena a gente discutir isso, e também essa questão das mudanças de projetistas, porque afinal de contas teve um momento que o Dívila não foi mais o projetista-chefe, ele ficou como o R&D, R&D, né, o desenvolvimento das novas tecnologias para serem aplicadas no carro. A gente teve a oportunidade de conversar com todos os principais personagens dessa história ao longo dos anos, né? Conversei muitas vezes com o Dívila e ele reconheceu que ele foi ousado demais nos primeiros projetos. Em 76 ele já tinha essa consciência, já faz um carro muito mais convencional, então ele mesmo reconheceu que tinha ido longe demais, talvez, no primeiro projeto. Tanto ele quanto o Emerson, o Wilson nunca falou isso comigo, mas tanto ele quanto o Emerson, e até o João Ramírez também, reconhecem que a ida do Emerson foi prematura para a equipe, acabou jogando uma pressão muito grande no momento em que a pilotagem do Emerson não fez tanta diferença, não tinha como fazer tanta diferença. Os resultados eram momentos de desenvolver o carro, desenvolver a equipe, e não botar tanta expectativa em cima, porque naturalmente não faltava piloto, né? A Copersucar teve ótimos pilotos. E aí, quando um piloto que só foi vencedor o tempo todo vai para a equipe e começa a não andar bem, isso torna-se um peso muito grande, uma pressão muito grande sobre o corpo técnico da equipe, de ter que entregar resultado, porque o Emerson era certamente um dos melhores pilotos da Fórmula 1. Acho que só quem podia rivalizar com ele esse título seria o Nick Lauda naquela altura. Então, era uma pressão muito grande por resultado. Ele vinha de um vice-campeonato, era uma pressão, uma pressão muito grande. E uma curiosidade, só para não deixar passar, que o Dívila me falou também, que os carros de 75, o bico ele entrava em efeito solo em algumas circunstâncias e gerava muita aderência na dianteira, mas mexia com o balanço do carro, né, porque transferia peso para a dianteira e a traseira ficava um pouco mais leve. Então eles estavam aprendendo, né? Ele mesmo falou para mim isso, que foi muito ousado, e o Emerson foi prematuro, a ida dele para a equipe foi prematura. O Emerson facilmente poderia ter conquistado um terceiro título mundial, ele teve essa chance em 76, 2 vezes, que ele poderia ter permanecido na McLaren, e depois, no meio do ano, o acidente do Lauda em Nürburgring, ele é convidado a assumir a Ferrari, quer dizer, ele poderia ter ficado na Ferrari em 77, 78, 79, sabe-se lá com o tipo de resultado que ele poderia conseguir. Foi certamente prematura. E no caso do F6 em 79, para quem não conhece a história, o carro extremamente bem elaborado, refinado, o grande projeto da equipe Fittipaldi próprio, né? Só que era um carro que o Bellamy descuidou da rigidez do chassi, o carro torcia demais. E o Emerson nunca foi um piloto bem adaptado ao carro asa, sempre manteve a classe dele, conseguiu ficar na terceira posição no Long Beach 80, sempre foi um piloto forte, sempre foi um piloto bom. Ele era bom demais para conseguir não ir bem em alguma coisa, mas ele detestou os carros asa. Ele odiava o livro que ele escreveu, A Arte de Pilotar, quer dizer, foi um ghostwriter, mas ele digitou as coisas, né? Ele dedica 4 ou 5 páginas para falar o quanto ele odiou o carro asa, e é fácil de entender isso, porque o Emerson era um piloto da escola do Alain Prost, um piloto que era refinado, não era um Ayrton Senna, um Gilles Villeneuve, um Ronnie Peterson que entrava em qualquer carro e era rápido com o que quer que fosse, não era isso. O Emerson ele sabia o que estava fazendo, ele era científico. Então, imagina um carro que a suspensão é quase como um skate, né? A suspensão quase que é toda feita pelo pneu, porque o carro duríssimo e não podia rolar, né? Ele tinha que manter a sucção toda na parte inferior. Você está com o carro fazendo curvas em altíssimas velocidades, sem ter qualquer sinal de que ele está próximo ao limite ou não. Quando extrapolava o limite, você saía da pista sem aviso. Se você danificasse uma mini saia, só ia descobrir na curva seguinte, quando você tentasse fazer a curva e não conseguisse. Então o Emerson não foi o Emerson do início dos anos 70, a partir de 79. Ele continuava tendo classe, continuava tendo um ótimo racecraft, né, o ritmo de prova, mas ele não era o piloto que estava gostando do carro como ele gostou antes.
E o F6, que é esse carro lindo, que parece um carro de 83, ele parece um carro de 83, né? Um carro de alguns anos à frente, ou até mais, parece um carro de 84, 85. E ele torcia muito, era um carro muito bem, muito refinado, muito bem acabado, mas que torcia muito. E esse é o pior dos defeitos que um carro pode ter. É torcer, porque o carro que torce ele se torna imprevisível, ele não responde a acerto. Enfim, é o pior dos defeitos. E é uma coisa que não é visível, foi percebida já com o carro em movimento. O Alex Gegebeiro chegou a pilotar esse carro, disse que o carro torcia tanto que o painel trincou, para vocês terem uma ideia, né? Então, esse carro foi a cruz da pessoa com um carro caro. Se esse carro tivesse dado certo, a história da equipe tinha sido outra. Ele foi o carro mais caro da história, né? Ele é considerado o carro mais... Tanto que você vê que ele é um carro muito bem construído, né? E ele foi o carro mais caro, foi investido muito dinheiro ali. E você lendo as reportagens da época, esse carro até demorou a estrear por causa disso. Era um carro tão problemático que o pessoal, a equipe preferiu ficar com o F5, que não era carro asa, porque o F6 era muito ruim, tanto que ele foi redesenhado pela Studio Fly, né, pelos italianos, e que aí que melhorou um pouquinho, mas o carro nunca performou como a expectativa que tinha nele. Então, infelizmente, o carro foi a cruz da Copersucar, da equipe Fittipaldi. Tanto que a Copersucar, no final de 79, acaba com o patrocínio para a equipe. Tem um seguinte detalhe também que vale a pena a gente lembrar, que você teve essa sucessão, teve o FD04, aquele prateado que a gente mostrou agora há pouco, teve o F5, que era um projeto do Baldwin, que era a cara da Insign 175, 176, era praticamente o mesmo carro, e você teve o F5A, que é de 78, que foi refinado pelo Studio Fly da Itália. Com o seguinte detalhe, em 78, a Lotus já estava dominando as pistas com o modelo 79, que era o primeiro carro full asa mesmo, porque ele tinha o escoamento de ar adequado, porque a Lotus ela teve o primeiro modelo, né, o modelo 78 de 1977, ele tinha as laterais que tinham esse efeito Venturi, só que a secção traseira do carro ela não escoava o ar, ela ainda continuava com todo aquele arranjo mecânico muito exposto e criava uma turbulência embaixo. Não era tão eficiente quanto você poder fazer uma traseira esculpida, que foi o caso do modelo que eles usaram em 1978. E foi uma época em que todas as equipes olharam e falaram assim, puxa, então basta eu construir uma lateral que tenha um Venturi e eu consigo ganhar vários e vários segundos por volta. Não, nada disso. As forças aplicadas com essa geração de downforce criada pelas laterais era muito diferente do que os chassis que eles haviam projetado, inclusive na questão estrutural, porque até nos primeiros testes de carro asa que a Lotus fez, e ela foi a grande introdutora da tecnologia, dessa tecnologia na Fórmula 1, os próprios modelos nos túneis de vento começavam a vergar diante da tamanha geração de downforce que isso fazia, os túneis de vento lá do Imperial College de Londres. Agora, várias equipes tentaram, a partir dos chassis que elas já tinham, fazer carros que tivessem os Venturis nas laterais, e em 78 apenas 2 equipes conseguiram fazer isso. A Wolf com o Harvard Offset Plate e a Fittipaldi com o F5A, que foi feita pelo Studio Fly. Eles conseguiram fazer no F5A um modelo muito eficiente, em que ele já tinha saias laterais, tinha a geração de downforce pelas laterais, e acabou sendo o carro mais feliz da equipe lá em 1978, com o pódio do Emerson em Jacarepaguá, o segundo lugar, e outros grandes resultados que eles tinham. O Emerson, por exemplo, ele fala nas memórias dele que tinha uma perspectiva muito grande de andar bem no Canadá, ele estava muito bem, a minha mano no warm-up acabou tendo um estardalhaço lá na largada,
acabou não conseguindo prosseguir na prova, que acabou até sendo a primeira vitória do Villeneuve na Fórmula 1, e que muito bem poderia ter sido um resultado maravilhoso para o Emerson com o F5A. Então, você tem mais esse mérito também, que em meio a essa nascente tecnologia do carro asa, em que os projetistas estavam aprendendo a criar downforce com as laterais do carro, não o difusor, porque na época não se usava difusor, mas de fazer laterais esculpidas e com o devido escoamento de ar, o F5A foi um modelo que fez o que McLaren não conseguiu fazer com a M26, a Ferrari fez de maneira muito mambembe com a 312 T3 de 78, em que ela só colocou umas sainhas laterais ali, tentou fazer um efeito Venturi ali, mas muito incipiente, bem diferente do que foi trabalhado no carro de 78, então isso também é um ponto a favor das tecnologias que foram colocadas em sucesso pelos Fittipaldi, nessa época que eles eram construtores de Fórmula 1. A gente, claro, parte do princípio que o nosso público é entusiasta, né? Mas talvez valha a pena explicar um pouquinho, muito rapidamente, o que estava envolvido nesse período. Por que fala carro asa, né? Na verdade, quando você corta o vento, você divide o fluxo no fluxo superior e o fluxo inferior. O que faz a asa do avião ter sustentabilidade, ter sustentação? Você faz com que o fluxo que passa por cima percorra um caminho maior do que o que passa por baixo. Só que como é que você faz isso? Você faz produzindo uma curva. Só que se você angular demais, ela estola. O fluxo de ar descola da asa e você perde sustentação. Então tem que ter um ângulo específico que você consiga manter o ar colado à superfície, percorrendo um caminho maior do que percorre embaixo, gera uma zona de baixa pressão em cima, que puxa a asa para cima. Com o carro de Fórmula 1 acontecia o oposto. No período chamado carro asa, ele era o mais plano por cima possível, e você produzia um túnel por baixo dele em que o ar era expandido, acelerava, perdia densidade. O que acontecia quando você perdia densidade? Naturalmente, gerava uma pressão de entrada de ar pelos lados, como um canudo. Você puxa um canudo, se o canudo estiver furado, você vai ficar puxando, vai entrar o ar para ali e o líquido não sobe, não é isso? Então, para você evitar esse fluxo de ar lateral, foram concebidas as mini-saias com molas que tocavam o chão e vedavam o fundo do carro. Então era uma zona de baixa pressão muito poderosa, que em 80 e 82 praticamente você vê carros correndo sem spoiler dianteiro, por exemplo, em algumas situações, porque os aerofólios ficaram quase que desnecessários, e era um jeito de você gerar downforce sem gerar tanto arrasto quanto você gera com o spoiler e com o aerofólio. É disso que se trata. Então, você mudava a concepção do automóvel por completo. Porque até então, o downforce, a carga aerodinâmica que você obtinha na base do spoiler, muitas vezes jogando o ar para cima, como mapado no ventilador. E um pouco também por baixo, já gerando aceleração do ar por baixo, né? Mas muitas vezes era empurrando o ar para cima. E quando você muda esse processo todo, você abre um conceito novo, suspensão era totalmente diferente, o conceito do carro era completamente diferente, era uma arte nova a ser dominada e um desafio gigante e em muito pouco tempo para se fazer, porque estava todo mundo avançando nessa área. Então, se você não avançasse, você ficava muito para trás. Foi um período muito caótico. Você olha que a Fórmula 1 não teve campeões mundiais repetidos, olha. Lauda 75, Hunt 76, depois Lauda 77, daí para frente, Hunt 76, Lauda 77, Andretti 78, Scheckter 79, Jones 80, Nelson 81, Keck 82. Não teve um piloto repetido. As equipes iam se revezando no protagonismo, porque estava todo mundo aprendendo junto. Você rompeu um dique e a partir daí a água foi correndo, quer dizer, fez uma revolução e aí todo mundo tinha muito espaço para aprender. Então, é um período de uma explosão cambriana, como falou o Edu certa vez. Assim, você podia ganhar 4, 5 segundos de um ano para o outro. Então, era um período muito hostil para você conseguir criar um carro competitivo. Né?
E acredito que a gente consiga fechar esse nosso assunto voltando àquela primeira corrida, porque a gente teve a estreia 50 anos atrás, do momento em que o Emerson foi o vencedor da corrida e que mais tarde se juntaria ao projeto e por ter esse sonho de ganhar com o automóvel brasileiro, né, que outros automóveis ele já tinha vencido, já falamos aí que o Emerson ele tinha ele teve essa trajetória meteórica na Fórmula 1, aí, que fez dele um campeão, um bicampeão muito jovem, e é claro que hoje fica fácil dizer da questão, né, uma análise dele ter ido de maneira prematura, mas veja, era o grande desafio seguinte do Emerson. Ele não teria um desafio maior do que esse, permanecer na McLaren. Por mais que em 75 já fosse identificado que o Niki Lauda, com sua associação à Ferrari, era um conjunto fortíssimo, para o Emerson, o desafio seguinte era fazer com que o Brasil ganhasse corridas através do automóvel brasileiro. E eu acredito que a gente possa fechar esse nosso encontro de hoje, de homenagem ao Emerson e principalmente ao Wilsinho, né, todo o seu sacrifício, todo o seu idealismo, toda a sua força de vontade, toda a sua energia dedicada à equipe, com uma vitória que não veio na pista no sentido de um primeiro lugar numa corrida, mas que veio com várias vitórias simbólicas que, passados esses 50 anos, a gente começa a ver, né, e a nossa preocupação em preservar a memória para que isso não seja esquecido com o tempo, porque a gente tem essa sensação, e isso a gente está compartilhando aqui hoje, de que cada vez mais, para quem vê a história, para quem conhece ou para quem relembra a história, consiga dar dar a devida grandeza ao que eles fizeram lá atrás. Então, eu queria que nessa consideração final de vocês dois e minha também aqui, agora, a gente falasse um pouco sobre essas vitórias simbólicas conseguidas e essa preocupação em fazer com que essa história perdure e que outras pessoas e outras gerações também conheçam. Afinal de contas, a gente é de uma geração que a gente não viu isso na pista, né? Mas que a gente olha para trás e vê com orgulho tudo aquilo que eles fizeram, principalmente esse nome chamado Wilson Fittipaldi Jr. Eu acho que o mais importante foi que o Brasil, como a gente falou mais atrás, que em menos de 20 anos, né, a indústria automobilística já construiu um carro de Fórmula 1, que é o símbolo máximo de tecnologia do esporte a motor. E outra coisa, né, e também acabou não falando, tivemos, além do projetista, também vários mecânicos brasileiros ali, que estavam no projeto. Então tinha muito mecânico brasileiro que estava entrando na Fórmula 1 ali, né? É tão difícil ver mecânicos brasileiros, tem mecânicos brasileiros, tem engenheiros brasileiros na Fórmula 1 atual, mas a Química pessoa também fez que muita gente, muito mecânico brasileiro estreasse na Fórmula 1 ali, né? E com peças, a gente falou sobre a peça do Chevette. Você pensa, tinha um Chevette que estava dirigindo seu Chevette e de repente é a mesma peça que estava no carro de Fórmula 1, né? Mas, como o Lucas falou muito bem agora, muitas homenagens ao Wilsinho. O Wilsinho sacrificou a sua carreira, né, para realizar esse sonho. O Emerson veio depois, realmente talvez a gente olhando em retrospectiva, pouco ser demais, porque ficou aquela sensação, vinha ganhando tudo, será o campeão ou vice. Se ele não andar bem, a culpa é do carro. Então isso colocou uma pressão muito grande, isso fez que a imprensa
não especializada, o Emerson bate muito nessa tecla, né, que a pessoa não especializada fizesse que a equipe se tornasse uma piada. E a gente cresceu isso. Por exemplo, eu escutava muito, olha, aquela que o Emerson foi para a equipe Copersucar, que aí afundou a carreira dele ali. Mas felizmente a gente está resgatando essa história e prova que não, que aquilo ali não está longe de ser uma barca furada, era um sonho, e um sonho que poucos conseguiram realizar. E o Wilsinho, mais repetei que tem o Barão, o Emerson conseguiram realizar. Então, isso é muito importante. Então, foram muitas, foi, como eu falei no começo, uma vitória da coragem, não foi uma vitória de grande prêmio. O Emerson venceu, só rapidamente, né? A vitória do Grande Prêmio da Argentina, ele foi uma vitória muito por causa do Emerson. Ele andou o tempo todo lá na frente, no primeiro pelotão. No último terço, ele ultrapassou o James Hunt e venceu a corrida. A corrida era muito na cara do Emerson, aquela primeira vitória de 75, né? A primeira corrida de 75, a vitória do Emerson tem muita cara dele. Mas mais atrás, na 12ª volta, quando o Wilson, né, bateu, o carro até pegou fogo, né, e até por isso foi um dos motivos que não foi mal utilizado aquele chassi. Ele foi uma vitória assim, de muito mais de coisas bem tangível, né? Uma vitória de um sonho, vitória de um projeto, né? Que você olhando para trás, 50 anos atrás, parece um projeto impossível que eles conseguiram tirar do papel e colocar na pista, mesmo com todas as dificuldades que, né, a gente falou aqui, eles foram para a pista e quase conseguiram se tornar uma equipe que merecia, que a Copersucar realmente merecia, que a equipe começou, que depois viria a equipe Fittipaldi. O Emerson também sacrificou muito, né? Ele sacrificou muito dinheiro, sacrificou os números dele, porque ele poderia ainda ter conquistado muito, ter crescido muito mais nas estatísticas. Ele foi melhor do que os números dele dizem, sem dúvida nenhuma. O Emerson, você olha para ele, é bicampeão, 14 vitórias, mas tinha mais título ali dentro dele, tinha mais vitória dentro dele. A qualidade da pilotagem dele é superior ao que os números deles dizem. E tanto ele quanto o Wilson saíram zerados da equipe, né? Eles sacrificaram tudo. Foi uma aposta realmente. Você jogar um banco imobiliário na vida real e apostar tudo nisso aqui. E há que se respeitar. Há que se respeitar porque, claro, os dois se reergueram, os dois se reconstruíram, os dois venceram novamente nas empreitadas que seguiram, mas eles miraram nas estrelas. Você imagina se o Emerson consegue conquistar a vitória e eventualmente um título mundial por uma terceira equipe, a equipe dele. Isso colocaria ele ombreado com o Fangio, né, em termos de história da Fórmula 1, até superou no Jack Brabham, porque ele já tinha 2 campeonatos por 2 equipes diferentes no currículo, 2 vice-campeonatos também. Ele foi, entre 72 e 75, ele só foi superado uma vez por Jack Stewart, uma vez por Nick Lauda, só no campeonato. Só uma vez o Stewart terminou o campeonato à frente dele, e só uma vez o Lauda. De resto, ele teve à frente de todo mundo. E ele não teve carros dominantes assim, né? Em 72, o Dave Walker não marcou um ponto, o companheiro dele. Eram carros competitivos, obviamente, mas tinha muito do Emerson ali. E aí o Wilson tem que se respeitar, e é muito bom que nesses últimos anos esteja florescendo essa consciência da grandiosidade do que eles fizeram. O sonho não concretizou por completo, mas a ousadia, a coragem, a bravura. Eu olho para o Wilson e eu vejo bravura, uma natureza muito forte, uma pessoa que tinha uma autoridade muito grande, uma sombra muito grande, o Wilson Fittipaldi. E o Emerson sempre reconheceu isso e seguiu os passos do irmão, a ponto de largar a carreira que estava tendo para não resistiu, tinha que entrar nesse sonho. E olha esse primeiro modelo que está aqui à frente, olha que linhas esse carro tinha. Claro que deve ter sido um pesadelo conseguir colocar tudo aí dentro, para um carro, como eu falei, feito de fora para dentro, né, como o Adrian Newey também fez nos períodos McLaren ali, Williams, Martin. Mas olha que carro, olha as linhas desse carro, gente. O carro é impressionante, é bonito demais, é refinado demais. Tem
tem muito da alma do Dívila aí e do Wilsinho de bancar um projetista brasileiro, um projetista nacional aqui, para construir um carro dessa forma. É uma história linda. É uma história linda que valeu a pena, sabe? Tem coisas, tem uma expressão no inglês que é larger than life, né? Maior do que a vida. Tem coisas que são assim. Tem coisas que perdeu dinheiro, o Emerson não sacrificou só dinheiro, o Chile sacrificou a própria reputação, gente. O Emerson, a gente tinha um bicampeão mundial aqui, alguém me falou que o Brasil, anos 70, era Pelé, Emerson e Roberto Carlos, né? Foi o Alan Mosca. Foi o Alan Mosca, né, que falou pra gente isso, né? Que também teve um monte de problema com o alfândega, lembra? Ele falando dos capacetes também. Sim. Ele também viveu essa dificuldade desse período. O Emerson virou piada. O Emerson virou piada, gente. Isso é absurdo. Sabe, um piloto com a qualidade dele. Eu cresci ouvindo histórias sobre o Emerson que ele só esperava os outros quebrarem para vencer. E mentira isso, gente. É mentira. Isso é mentira. Isso tem que ser dito. Isso, vai ver as corridas dos anos 70, você vê que não é verdade isso. Ele tinha assim, uma fórmula ascendente de poupar o carro, né, mas o ritmo de prova do Emerson era uma coisa sensacional. Sabe, a inteligência dele, o autocontrole, e a forma como ele andava muito forte no fim das provas, sabe, como ultrapassava o Emerson. Então, é muito diferente quando você vê um vídeo da descrição que geralmente é feita dele por causa do quanto os anos Copersucar arranharam a reputação dele também. Copersucar e Fittipaldi, enfim. Então, eu tiro o chapéu. E um cara que se reinventou nos Estados Unidos a ponto de ganhar um campeonato e ganhar 2 vezes as 500 milhas de Indianápolis. Então, a gente está falando realmente de um piloto que sempre foi muito especial, inclusive nessas épocas de dificuldade, de competitividade da equipe, da adaptação ao carro asa, que ele nunca gostou, porque ele vem de uma pilotagem de derrapagem controlada, mas que sempre foi um piloto especial e sempre se dedicou, sempre sentou a bota, mesmo nesses tempos mais difíceis de pouca competitividade, nos anos mais difíceis da equipe. A gente tem que colocar isso na equação. E de quanto realmente o Wilson se desdobrou para fazer o projeto dar certo. E de quantas pessoas ele conseguiu cativar e... Puxa, para a gente assim, eu tenho a satisfação da gente olhar muitos dos nossos colegas que também são entusiastas de esporte a motor e todo mundo compartilhar um pouco dessa visão nossa de que a justiça está sendo feita e que a gente, no fim das contas, a gente tem que realmente ter essa reverência ao que foi feito, porque não foi pouca coisa. E tem que ser feita justiça também, Lucas, antes da gente encerrar, com o Ingo Hoffmann, que um piloto que tinha também potencial imenso de ter sucesso, e teve a carreira sacrificada não pela equipe, mas a partir do momento que o Emerson vai para a equipe tinha que entregar resultado e ela não estava pronta para isso. E acabou sacrificando ali a carreira de Ingo Hoffmann, que tinha potencial para ter se tornado um piloto também estabelecido na Fórmula 1. Então passou muita gente boa por ali, muita gente boa, e o Ingo é uma dessas pessoas, ele andou muito forte em tudo que ele andou na vida, Fórmula 5000, o primeiro teste dele com o Fórmula 1 foi incrível a rapidez com que ele se adaptou, um potencial enorme também. Então a gente tem que... Todo mundo fez sacrifícios ali, todo mundo apostou, todo mundo fez sacrifícios, né? A gente teve a sorte, sua jaqueta tá ao alcance da mão, não, né? A gente teve a sorte, infelizmente, de conhecer esses protagonistas todos. Eu tive a sorte de ser amigo do Barão, de quem sinto muita saudade, do Emerson, de conhecer o Wilson, o Ingo, estar com ele várias vezes, conversar com o Dívila, todas pessoas muito acessíveis, todas pessoas sempre dispostas a conversar e ficaram marcados por essa história tão bonita, que não se traduz em números, não deve ser avaliada por números, por vitórias, mas avaliada pela grandeza de ter ousado sonhar. Né? Se Fernando Pessoa foi tão feliz ao falar que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, eu encerro dizendo isso. Valeu muito a pena. É isso aí, gente. Eu não poderia ter encerrado de melhor forma aqui esse nosso encontro. A gente pede, claro, para quem curte o nosso canal, deixe sua curtida. Para quem ainda não assinou, assine as notificações para ficar sabendo dos nossos novos conteúdos aqui
no canal, a gente que está sempre com vídeos novos às segundas-feiras, os nossos cortes também durante a semana. A gente não poderia deixar de reservar esse começo de janeiro de 2025 para fazer esse devido tributo dos 50 anos da equipe Copersucar. É isso aí, gente. Eu agradeço muito para quem tenha ficado até aqui nessa nossa homenagem. Fica aqui o nosso abraço. Este é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.